Por isso, todo cristão precisa entender esse princípio. Jesus ensina por parábolas. E ele diz: não tente remendar a vida. Não tente remendar as suas vestes. Não tente juntar um pouco daqui, um pouco dali. Um pouco desse pano, um pouco desse outro pano. Tem que ser vestes santas. Tem que ser o caminho de Cristo. Não adianta misturar. E ele continua e ele traz uma parábola muito conhecida sobre os odres e o vinho. Isso representa muita coisa. Os odres podem representar os homens e o vinho pode representar o novo de Deus, o novo tempo de Deus. Pode representar o frescor de Deus, pode representar a alegria de Deus, o Espírito do Senhor. E se o odre for velho, o homem for velho, se o homem não morrer e não nascer de novo, se o homem não for batizado, não for sepultado e nascer de novo, quando recebe vinho novo, se arrebenta. Não adianta jogar algo novo de Deus num homem velho. O homem precisa morrer, nascer de novo, um odre novo, um homem novo, uma pessoa nova. Porque se ele não for batizado, se ele não morrer e nascer de novo, quando recebe o novo de Deus, ele se arrebenta. E aí se perde o odre, se perde a pessoa, se perde a família da pessoa e se perde o novo de Deus. E ele diz: precisa ser odre novo e vinho novo. E ele termina essa parábola dizendo: olha, ninguém quer o vinho novo tendo experimentado o velho. Quantas vezes estamos viciados no vinho velho? Há um período que precisamos deixar de beber o vinho, tirar o fermento do pão, tirar o vinho velho, para poder receber o pão novo e o vinho novo. Jesus diz aos seus discípulos: vocês ficarão um tempo sem cear, até que o reino venha, até que Jesus fosse sepultado e vencesse a morte. Na última ceia, Jesus diz: olha, vocês ficarão um tempo sem cear, sem comer e sem beber, e só vão voltar a comer e beber quando o reino vier, ou seja, quando o novo de Deus vier, quando Jesus ressuscitasse. Quantos estão entendendo? É Deus falando por parábolas, é Deus contando uma história. Não tem como você questionar uma história, não tem como você dizer: eu não acredito nisso, não tem como você dizer: será que é verdade? Porque ainda que fosse mentira, nós aceitaríamos como verdade. E há muitas mentiras do mundo e religiosas que ensinamos para os nossos filhos como histórias, e eles estão aprendendo, porque a história tem o poder de ensinar, porque a história nunca é questionada. E Jesus, uma parábola, e dentro dessa parábola há o princípio da verdade, e essa verdade é inquestionável, não só porque é uma história, mas porque é a verdade de Deus, e é a verdade para abençoar o povo. Então não tente remendar, porque senão a vergonha vai ser maior. As suas vestes se rasgarão e você ficará nu, será envergonhado diante de todos. Não tente, sendo um homem velho, uma mulher velha, que não nasceu de novo, que não nasceu em Cristo Jesus, que não se batizou, que não segue a Cristo, receber o novo de Deus. Porque se você receber o novo de Deus sendo velho, o odre se perde e junto o novo de Deus. Deus está abrindo uma porta, Deus está nos dando um tempo novo, um dia novo, um tempo novo. Deus está nos dando uma nova oportunidade, novos dons. Mas se eu receber isso, sendo uma pessoa velha, eu me arrebento e eu perco tudo de novo. Tudo de novo que Deus me deu, eu perco. E eu quero falar sobre esse processo da uva, porque há muitos significados, mas um dos significados do vinho é a alegria, tanto no natural quanto no espiritual. Porque as pessoas bebem para ficarem felizes. Porque temos que buscar o vinho do Espírito para termos uma vida de alegria e de gozo no Senhor. E você já percebeu que quanto mais, quinta-feira nós falamos sobre ciência,
e ciência é conhecimento, é informação. E a palavra em Daniel diz que nos últimos dias as pessoas ficarão de um lugar para o outro e o conhecimento, ou seja, a ciência, a informação se multiplicará. Se você observar a ciência nos últimos 70 anos, nos últimos 30 anos, na última década, a ciência, o conhecimento multiplicou de forma sobrenatural. Os cientistas estão impressionados com o nível de informação e de ciência. Mas Daniel, na antiguidade, já dizia que nos últimos dias as pessoas ficarão de um lugar para o outro, perdidas de um lugar para o outro, tentando remendar as coisas. E que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. E a ciência do mundo traz loucura, traz perturbação. Mas Isaías também diz sobre os últimos dias, Isaías diz que o monte do Senhor, que é a casa de Deus, ou seja, a igreja, não será afligida e ninguém poderá fazer mal à igreja. Sabe por quê? Porque o conhecimento, a ciência de Deus se multiplicará também na casa do Senhor. Você está vendo a ciência do mundo se multiplicar, mas Isaías também diz que a ciência de Deus se multiplicará dentro da igreja. E que Deus nos dará muito conhecimento para sermos cabeça e não cauda, para estarmos sempre por cima e nunca mais por baixo. Mas você decide que ciência você quer. Você decide que conhecimento você busca. Você decide que sabedoria direciona a sua vida. E o vinho, ele representa esse novo, representa essa alegria. E eu quero falar sobre esse processo de escolher a uva, de produzir o vinho, porque nós estamos começando um novo tempo, e nesse novo tempo nós vamos precisar de vinho novo. Mas para isso, primeiro entenda que você deve parar de beber o vinho velho, deve parar de se alimentar e de beber da religiosidade, do vinho velho, do vinho judaico, do vinho católico, do vinho desse mundo, do vinho cristão e gospel dos últimos dias, mas de Cristo. Eu não estou falando do vinho da fonte de vida, eu estou falando do vinho de Cristo. É desse vinho que nós estamos falando, do Espírito, que Jesus subiu para que Ele pudesse descer, para que pudéssemos sermos cheios, plenos do Espírito e termos uma vida de gozo. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar é o processo de escolhas, o processo de escolher as uvas. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Sabe por que você está aqui? Porque Deus te escolheu. Sabe por que você não está no mundo e está aqui? Porque Deus te escolheu. Pode ter acontecido o que aconteceu, mas Deus te chamou ainda no ventre da sua mãe. Deus te chamou ainda quando você estava sendo formado e sendo gerado no ventre da sua mãe. Deus te chamou, Deus te separou, Deus te ungiu como profeta. Você foi chamado, você é escolhido, você é uma das uvas escolhidas. Diga: eu fui escolhido. Sabe o processo de escolha das uvas naturais, de um vinho que compramos no mercado? Ele acontece entre setembro e outubro no hemisfério norte e entre março e abril no hemisfério sul. Ou seja, nós estamos vivendo um tempo de escolha. Deus está te escolhendo. Deus está te colhendo, Deus está te escolhendo, Deus está te chamando, Deus está te separando e te ungindo para algo novo. Quantos conseguem entender isso? Você consegue discernir isso no mundo espiritual? O que Deus tem feito há alguns meses atrás? O que Deus tem feito nesses dias? Diga: Deus me escolheu. Para ter o melhor vinho, é preciso escolher as melhores uvas.
E isso está intimamente ligado com a terra em que a videira foi plantada. Como é que eu sei que aquela vinha, que aquele cacho de uva é bom? Por que eu vou escolher aquele cacho de uva? Por que eu vou escolher aquela pessoa? Pela terra em que ela está plantada. Tem terras que não são boas para o cultivo de vinhos. Não é bom plantar vinhas. Aquela terra não é boa para produzir uvas. E tem pessoas que estão plantadas em lugares errados. Por exemplo, um pântano, um lugar encharcado, cheio de folhas, de árvores em decomposição, um lugar muito molhado, muito encharcado, um lugar em que muitas coisas estão em estado de putrefação, o cheiro é forte, cheira mal. Poucas coisas conseguem viver naquele lugar. E você vê naquele lugar de lama, muitas vezes no meio daquela lama, daquele lamaçal, daquele pântano, subir uma flor branca linda. Aquela flor branca, ela consegue tirar do pântano, daquilo que está morrendo, daquilo que está podre, os seus nutrientes e formar uma flor branca, linda, santa. Ela está no meio do pântano e tira do meio do pântano os seus nutrientes, mas ela gera algo limpo, algo branco, limpo e santo. Ela foi criada para viver no pântano. E do meio do pântano surgem algumas flores lindas, grandes, brancas, que mesmo naquele lugar de sujeira e de imundície, de morte, consegue tirar os seus nutrientes e dar o seu melhor. Agora, a uva não vai conseguir viver naquele lugar. A uva tem que ser plantada num lugar específico. Tem muitas pessoas que estão plantadas no mundo, que estão com os seus pés no mundo, que estão criando raízes no mundo e querem ter uvas doces. Jesus, em sua palavra, Deus fala com o seu povo muitas vezes, que o seu povo deu uvas amargas. Se você não estiver plantado no lugar certo, você não consegue gerar uvas doces. Você gera uvas amargas. Você não pode estar com os seus pés e as suas raízes plantadas em qualquer lugar. Tem que ser num lugar bom, num lugar específico. O melhor lugar para você colocar os seus pés, para que você possa produzir uva e ter vinho bom, vinho novo, é na casa do Pai. É deste lugar que você tira da terra os nutrientes para gerar as melhores uvas e serem escolhidos. Tem muita gente criando os filhos fora da igreja. Nós ainda falamos de manhã sobre Josias, e diz que Josias até os últimos dias da sua vida obrigou o povo de Deus a servir a Deus. Ele tirou toda a idolatria e termina a sua história dizendo que ele obrigou o povo de Deus a servir a Deus e não permitiu nenhuma idolatria em Israel. E tem filho de 6, 7 anos, de 10, 12, dizendo, o pai diz, ele não quer vir para a igreja, pastor, ele decide. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que os pais devem se comprometer em ensinar os filhos. E se os pais não ensinam os filhos, serão cobrados por isso. A Bíblia não diz para um pai, pergunte para o seu filho o que ele quer. Quando ele tiver maior de idade, tiver mais idade, ele decide qual religião ele vai frequentar. A Bíblia não diz isso. E tem muito pai que trouxe o filho no altar e fez o compromisso e não tem cumprido. E tem chorado lágrimas de tristeza. E vão chorar lágrimas de tristeza. Porque a Bíblia não fala para o pai perguntar para o filho, mas ela manda o pai fazer o compromisso diante de Deus, do sacerdote e do povo, de trazer o filho à casa do Senhor e ensinar a verdade. Aonde você está plantado? Aonde estamos plantando os nossos filhos? Que você seja a árvore bem plantada, com as suas raízes junto à fonte. E que você sempre tenha as suas folhas verdes,
que você sempre dê o fruto na estação certa e tenha uma vida próspera. Mas isso é para a árvore que está bem plantada junto à fonte. Não está plantada em qualquer lugar. Aonde estamos plantando a nossa casa? Aonde estamos plantando os nossos filhos? Se Josias, que era rei, obrigou o povo a adorar a Deus e não permitiu idolatria em Israel durante todo o seu reinado, durante 31 anos era proibido adorar outro Deus em Israel, e eles tiveram paz e prosperidade. Mas tem muito pai hoje dizendo: não, meu filho, quando ele crescer ele escolhe, quando ele crescer ele decide. Não é isso que a Bíblia tem falado, não é isso que a Bíblia tem nos ensinado, não é isso. Você foi escolhido e você deve estar plantado no lugar certo, e os seus frutos, os seus filhos devem estar no lugar certo. O segundo princípio que eu gostaria de destacar é o processo de ser lavado e limpo. Depois que Deus te escolhe, vem o frescor da água, vem o frescor de ser lavado. Mas a uva não está no chão, não é uma fruta que nasce rasteira no chão. Ela nasce e está num lugar alto, pendurado, geralmente protegida. Mas mesmo ela não estando no chão, no lugar mais baixo, no lugar mais sujo, mesmo ela sendo gerada num lugar alto, depois que Deus te escolhe, Ele vai te lavar, Ele vai te limpar. E como é bom ser limpo, você começa a sentir o alívio, você começa a sentir, sabe, o frescor, o alívio do pecado ser perdoado, de liberar perdão, de ser limpo, de ser lavado. Como isso é bom! Como é bom receber perdão de Deus, como é bom receber perdão dos irmãos, como é bom liberar perdão, como é bom ser limpo e ser lavado. Eu gosto muito desse texto de Provérbios que diz: há uma geração que aos seus próprios olhos está limpa, mas que nunca se lavou da sua imundície. Há uma geração que nunca se batizou nas águas, há uma geração que nunca se lavou, há uma geração que nunca foi limpa, que não se arrepende, mas aos seus próprios olhos diz: eu não preciso me batizar, eu não preciso me limpar, para que eu vou me lavar? Aos seus próprios olhos está limpa, mas a palavra diz que quem é santo se santifique mais e mais a cada dia. A palavra vai te lavando. Jesus diz aos seus discípulos, quando vai lavar os pés dos discípulos, diz: não, vocês não precisam lavar a cabeça, as mãos e o corpo, é só os pés, porque a palavra já limpou vocês. Como é bom vir à casa do Senhor e a palavra ir limpando, ir tirando a sujeira, ir tirando a imundície, e quem é santo vai se santificando mais e mais. Isso é gostoso. Mas vem o terceiro processo, é o processo de ser prensado. Para ter vinho novo, você vai ser pisado, prensado e provado. Tem pessoas que dizem: Deus está me provando, o diabo está me tentando, e não conseguem entender que ser pisado, que ser humilhado faz parte do processo. O Deus de promessas nos faz passar por um processo. E para ter vinho novo, eu preciso passar pelo processo de ser escolhido, de ser chamado, de ser limpo, de ser pisado. Mas muitas pessoas começam a gritar e dizer: está doendo muito, isso não é justo, eu não mereço isso, Deus está me provando, o diabo está me tentando. Isso faz parte do processo. E a palavra diz que nós nunca, diga nunca, seremos provados mais do que a nossa força. Sabe, cair em um pecado nunca é fraqueza, é decisão. Ah, pastor, eu pequei porque eu sou fraco. Não, é por causa de decisão. Porque nenhuma tentação será maior do que a sua força. Então nunca poderemos dizer para Deus. Você pode dizer para você mesmo, você pode tentar enganar você mesmo:
Você pode tentar enganar o pastor, dizer: ah, pastor, eu sou fraco. Por mais que você seja fraco, essa tentação nunca será mais forte que você. O que fez você cair ou não é a decisão. O que faz eu cair em pecado é a minha decisão de cair. Mas quando estamos passando por isso, estamos sendo pisados, estamos sendo prensados. Você já viu o processo da uva, as pessoas pisando nas uvas? Para a uva dói, mas quem está em volta sente o cheiro da uva fresca. O ambiente é tomado pelo cheiro, pelo aroma da uva que está sendo esmagada. Quem está pisando na uva se alegra. Pode estar doendo, mas o Senhor está se alegrando em você. E a alegria do Senhor é a nossa força. Só que tem um detalhe muito importante. Por mais que você esteja sendo pressionado, pisado, provado, Deus faz isso com muito cuidado. Pergunta: por quê, pastor? Sabe por que Deus faz isso com muito cuidado? Porque quando você está sendo pisado, por mais que isso doa em mim, isso gera alegria em Deus. Por mais que doa o meu coração, cria um aroma no ambiente. As pessoas ficam embriagadas só pelo aroma. Começam a ficar felizes, começam a celebrar só pelo cheiro. Só pelo cheiro. Sabe aquele perfume que você sente, o cheiro, puxa, isso me fez lembrar de tal pessoa. Puxa, esse perfume me fez lembrar da minha avó, da minha mãe. Fez eu lembrar da minha mulher. Esse perfume da uva sendo pisada faz o ser humano se lembrar da alegria. E não é de qualquer alegria. É da alegria do Espírito, que vem de Deus. Mas enquanto ele está pisando e dói em nós, e ele se alegra, e a alegria do Senhor é a nossa força, ele pisa com alegria, e ele começa a ser embriagado por esse aroma, ele toma muito cuidado. Pergunta de novo: por quê, pastor? Eu vou falar só para quem perguntou, só porque quando o Senhor pisa, quando somos pisados, quando somos humilhados, somos pisados, pressionados, humilhados, a semente não pode ser esmagada no processo. Porque se a semente é esmagada no processo, ela vai fazer com que o vinho fique amargo.